Quantas vezes na sua vida, no meio de uma situação que você tá nervoso pra caramba, coração saindo pela boca, aquele fudevu de caçarolê, alguém não aparece com um copinho de água com açúcar? A sabedoria popular diz que a calma, embora o efeito da sacarose no corpo seja exatamente o contrário. Até onde a gente sabe, as calorias do açúcar, elas geram o quê? Energia. Por isso que as mães evitam de dar docinho para as crianças antes de dormir, senão a molecada fica como? Eita, ricocheteando nas paredes, grudado no lustre. Eita, volta aqui, menino! A desgraça! Bom, na medicina, a propriedade calmante dessa combinação não é comprovada. Mesmo assim, há quem se acalme depois de beber essa misturinha que tá ali na cozinha da gente. E sabe por quê? Essa tal mistura se chama placebo, ou em bom português, remédio que não é remédio. No Brasil, que hoje é o 7º maior mercado de medicamentos do mundo, com uma média de até 30 mil toneladas de unidades vendidas por ano, tem muita gente consumindo aquilo que parece, mas não é. Em parte, isso acontece porque a cura para muitos males depende tanto da nossa cabeça quanto das químicas que a gente joga para dentro. Agora, química boa mesmo é quando a gente mistura conteúdo top com uma audiência engajada e bacana. Eu agradeço todo dia esse santo remédio que é a participação de vocês aqui no nosso canal. E se você ainda não está inscrito, vem pro nosso time, senta esse dedinho aí no positivo e vamos embora. Vai, o algoritmo, né? Ele faz o quê? Ele entrega para mais pessoas o conteúdo aqui que não só parece, mas é de fato feito com propósito, com afeto, para você refletir, quem sabe até mudar o seu dia, a sua opinião, até mesmo a sua vida. Vamos embora! Roda a vinheta. O nome placebo vem do latim, que significa eu agradarei. O termo era usado originalmente em rituais religiosos, especialmente no ofício dos mortos, onde se cantava a frase placebo domino in regione vivorum, que significa eu agradarei ao Senhor na terra dos vivos. Na virada do século XVIII para o XIX, o termo passou a ser usado na medicina para descrever tratamento que não tinham ingredientes ativos, mas que ainda assim tinham um efeito de agradar ou de confortar o paciente. Quem popularizou o conceito de placebo foi o médico britânico John Hygards, que descobriu novas maneiras de prevenir a propagação da febre na Inglaterra e reduzir a taxa de mortalidade da varíola. Indignado com o alto custo cobrado pelos profissionais de saúde na Europa, lá nos anos 1700, devia ser difícil viver numa época dessa, ele escreveu um livro chamado Sobre a Imaginação como Causa e como Cura de Distúrbios do Corpo, lançado em 1799. O livro investiga a eficácia de instrumentos de cura chamados tratores Perkins. Era um raio de um objeto pontiagudo que se usava para tratar uma pá de doença. Os tratores eram vendidos pelo preço de 5 guinéus, convertindo no tempo de hoje, devia custar o quê? Uns 5 mil reais. Uma bolada para a época e que só a alta burguesia e a aristocracia podiam comprar. Esse custo criava uma outra doença, a segregação econômica, porque pobre não tinha direito a ser tratado. Heiger, puto dentro das calças, reagiu com uma forma inusitada. Ele criou um trator Perkins de madeira, baratíssimo, e aplicou nos doentes. O resultado foi a mesma coisa, como se tivesse usado os caríssimos instrumentos de metal. Aí ele provou o ponto que o instrumento de metal só engordava a conta dos médicos mais malandros, porque a cura dependia mais da fé do paciente do que o tratamento em si. Esse é o tal efeito placebo, um nome chique para aquele milagre da mente onde a pessoa começa a melhorar só porque acredita que vai melhorar. Às vezes, nem é um remédio que cura, é a fé que ele deposita naquilo ali. Entendeu?
Se você quer saber, eu no fundo, eu acredito muito nisso. Eu tô cansado de ver gente entrevada, desenganada em hospital, jogando futebol com os amigos, indo na formatura da filha, brincando com o neto no tapete da sala. Longe de mim ser crucificado como um negacionista, essa palavra escrota, como a gente tem visto muito por aí. Eu sou, na verdade, um hipocondríaco de marca maior, mas que se não tiver fé no médico que trata ou no medicamento adequado, não vai ficar bom mesmo. Pode ser indicação em médico formado em Harvard ou do Zé das Couves, com a boa e velha garrafada, aquele xarope de erva que serve pra tudo, ou quase tudo. Quebranto, tosse de cachorro, bicho de pé, espinhela caída, rola caída... Não, isso não cura. Não cura não. A professora do Departamento de Farmácia da Universidade da Califórnia, a pesquisadora Shalini Lynch, explica que muitos sintomas e problemas de saúde vêm e vão, mesmo sem tratamento. De modo que uma pessoa utilizando um placebo pode simplesmente, por coincidência ou autossugestão, sentir-se melhor ou pior. O efeito placebo age mais nos sintomas do que na doença em si. Como explica a doutora Shalini, ele não vai colar um osso quebrado como se fosse super bonder, mas ele pode fazer a dor intensa parecer só uma encrenca que dá para aguentar de boa. Algumas pessoas parecem ser mais suscetíveis ao efeito placebo do que outras. Pessoas que têm uma opinião positiva com respeito aos medicamentos, aos médicos, aos enfermeiros, hospitais, são mais propensas a responder de forma favorável a placebos do que os mais céticos. Tem gente que não gosta de tomar remédio, né? E até se gaba disso. Eu não quero saber, eu não tomo remédio nenhum porque eu sou foda. Eu tomo remédio mesmo porque eu adoro remédio. Às vezes eu entro numa farmácia só pra saber das novidades. Me dê, babai, me dê, eu adoro. Mas a história nos traz bons exemplos de como o efeito placebo funciona. Na Segunda Guerra Mundial, com recursos limitados de medicamentos, sobretudo de morfina, o médico americano Henry Beecher fez um experimento diretamente ali no front, quando ele serviu no combate no norte da África e na Itália. Durante a guerra, o Beecher estava lá no sufoco, cuidando de soldado fudido para todo lado, sem morfina. Ele mandou ver uma mistura de água com sal, que cá para nós já analgésico não tem nada. Mas não é que, no fim das contas, 40% dos feridos disseram que a dor deu uma aliviada? Vai entender. O corpo em guerra, mas a mente em paz, achando que estava tudo sob controle. Tem uma sequência eletrizante do filme O Resgate do Soldado Ryan, do Steven Spielberg, que ilustra muito bem a triagem feita por Beecher no momento em que o cirurgião vivido pelo Giovanni Ribisi é baleado naquela saraivada que foi o desembarque da Normandia na posição Omaha, a pior de todas as praias, né? Aliás, que filmaço aquele, pataca parau. Okay, it's okay. It's all right. Wait, I got an exit wound. It's in the small of your back. How big's the hole in the... Durante a Primeira Guerra, entre 1914 e 1917, um remédio chamado pílula número 9 foi prescrito para tipos de diferentes doenças. Dados da BBC de Londres, entre os relatos das tropas inglesas, apontam que esse medicamento era uma solução para tudo, de dores agudas no peito a feridas de baioneta. O que os pobres soldados nem imaginavam é que a tal pílula número 9 era, na verdade, um super laxante, daqueles de deixar qualquer um em posição de defesa desfavorável, com o flanco posterior descoberto. O sujeito podia estar com dor no peito, febre, ou lenhado de baioneta no lombo, ele tomava pira e minutos depois, o quê? Ele se esvaía em cocô, papai, como se tivesse visto de cueca. E o pior é que funcionava. Depois do alívio desse, meu Deus do céu, até a guerra parecia mais leve. Oh, meu pai. Papo sério, gente. Quando a gente acredita que o tratamento funciona, o corpo compra a ideia. Essa pessoa chupa uma balinha achando que é calmante e pronto, já tá, né, já se sente melhor, sente o estresse indo embora.
toma aquele shot de limão, hein, de manhã e acha que tá turbinado com a imunidade forte, ele sai de casa como? Ah, todo pimpão? Quem nunca? Não é à toa que injeções de soro fisiológico e comprimidos de açúcar são os placebos mais usados para testes com doenças, chamados de teste duplo cego. Os laboratórios farmacêuticos usam o placebo junto com o remédio verdadeiro para testar a eficácia das substâncias e comprovar os seus efeitos. Isso todo mundo sabe. Agora, nem tudo são flores. Existem também o efeito contrário, chamado de efeito nocebo, que é o placebo do mal. Ou seja, o camarada toma um remédio, lê a bula e começa a sentir um monte de desgraça que está lá no texto, as famosas reações adversas. Porque, eu vou te contar, tem umas que, pela mãe do guarda, olha, eu parei de ler bula por causa disso. Então, você, a essas alturas do campeonato, já entendeu que a nossa Cuca é quem pilota esse corpinho insano que anda pra cima e pra baixo, não é não? No fim das contas, o efeito placebo ou nocebo é um lembrete poderoso de que entre o que a gente sente e o que a gente realmente vive mora um intervalo chamado mente. E ela, meu amigo, é cheia de truques. Às vezes mente tão descaradamente que a gente nem sente. O que a gente mais precisa não é de comprimido, é de confiança. É de fé. Aquele empurrãozinho invisível dizendo: vai dar certo, eu vou melhorar, vamos, que isso vai funcionar. Que às vezes a cura não vem do corpo, vem da alma. E é isso que a gente tem que enxergar o corpo, tipo assim, um copo meio cheio e doce, cheio de açuquinha para adoçar a vida. Se isso serviu para te lembrar que o nosso conteúdo é um santo remédio contra esse bando de tranqueira que roda aí pelas internets da vida, e considera dar o seu like, se inscrever no canal e espalhar por aí esse episódio pra gente crescer essa comunidade. Tamo junto? Pra todo mundo, um anzol e um queijo, um abraço, um beijo e até semana que vem aqui no nosso canal Nelson Freitas Oficial. Eu vou bater pra tu, bater pra tu, pra tu bater. Eu adoro remédio, às vezes eu entro numa farmácia só pra saber das novidades. Me dê, babai, me dê, eu adoro. Com aquelas garrafadas, hein? Com pau do índio, com, porra, catuaba, raspa de língua de pirarucu. Vem pra cá, olha a garrafada, eita que levanta o defunto. Vida de matéria morta. Bora? Deu pra nós? Voltei.